Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu tô vindo aqui mais tarde. Hoje tem culto, né? Então tinha que ir no culto. Estive lá com o Senhor, então hoje tô vindo nesse horário, excepcionalmente, mais tarde. Boa noite, Ângela. Boa noite, Ana, Cecília, Jandira, boa noite, Marta. Então, eu tive que ir no culto para estar com o Senhor, então hoje estou vindo mais tarde aqui, para a gente poder estar trazendo Apocalipse capítulo 8, vou ver se eu consigo 8 e 9, o 9 é um pouquinho mais extenso, vou ver se eu consigo ir pelo menos até a metade, vou tentar fechar ele ainda hoje, tá? Boa noite, Ana Paula. Emerson, boa noite. Pessoal, se vocês puderem apertar o coraçãozinho, tá aqui do lado, ou mandar o aviãozinho para quem vocês acharem que essa palavra possa chegar, tá? Fiquem à vontade, eu agradeço muito porque isso ajuda a chegar em outras pessoas. Boa noite, pastora Railda, bem-vinda. Boa noite, Nalva. Obrigado quem está apertando aí, tá? Muito obrigado. Boa noite, Maria Barbosa. Boa noite, Rosângela, bem-vinda. Boa noite, Rejane, bem-vinda. Boa noite, Jussara. Maria, bem-vinda. Bem-vindo a todos. Hoje a gente vai continuar a leitura de Apocalipse. Eu li até o capítulo 7, agora a gente vai iniciar o 8 e o 9. E agora é um momento bem crítico, que vai começar as trombetas, as 7 trombetas. Obrigado quem está tocando o coraçãozinho, tá? Muito obrigado. Boa noite, Donato. Boa noite, Maria Neves. Boa noite, Lu Vitória. Boa noite. Como é que foram, se puderem comentar aqui também, como é que foi o final de semana de vocês? Todos conseguiram ir à igreja na casa do Pai, cultuar Ele? Como é que foi? Todos preparados para a semana que vem aí? Hoje é o primeiro dia da semana, né? Deixe seu comentário. Estou preparado para a semana. Quem puder deixar um comentário. Estou preparado para essa semana. A gente tem que ter em mente que o domingo é um dia bem especial também. O sábado e domingo são dias especiais. Paulo falou que louvado seja Deus, acabei de chegar da casa do meu pai, melhor lugar. Excelente, Ana Paula. Quem mais estava na igreja e chegou agora, está chegando aqui agora? Boa noite, Vilma. Boa noite, Rita Maria. Lu falou aqui, ó, estou preparado para essa semana. Excelente. O Pai do Senhor. Boa noite, Adenilzar. Não consegui. Solange, boa noite. Solange Machado. Bem-vinda. Boa noite, Marise Soares. Boa noite, Tati. Obrigado, tá? Quem tá apertando o coraçãozinho, muito obrigado, tá? Agradeço o coraçãozinho como se fosse aquele joinha do YouTube, né? Que a gente conhece bem. Ele ajuda a impulsionar essa live para as pessoas que possam se interessar por esse conteúdo que eu trago aqui. O conteúdo desse canal, ele envolve não só a questão do desenvolvimento pessoal, que é o que eu busco trazer aqui, mas também a questão do Senhor, né? Porque
nós cristãos não tem como, né? Nós estamos envolvidos com a obra do Senhor, com o que Ele tem para trazer para cá. E nós temos que entender que todos nós somos um sacerdote do Senhor, né? Não só os nossos pastores são nossos guias, claro, eles nos direcionam aqui, mas que a gente tenha em mente que temos que ser sacerdotes e reis aqui, né? Eu venho aqui trazer muito conceito aqui mais do reino, a questão do reino, de você se encontrar como uma rainha, como um rei, para poder estar atuando no reino do Senhor aqui na terra, né? Que a gente tem que entender que a gente está aqui para falar do reino e para preparar o caminho para a volta do Senhor. A gente tem que ter isso em mente sempre. Boa noite, Paulo. Boa noite, Valdemir. A Jussara falou aqui, glória a Deus, também acabei de chegar da igreja, que ótimo. E melhor ainda que participei da Santa Ceia do Senhor. Muito bom, excelente. Jussara, que bom. A Vilma botou aqui, sul da Bahia, que é o que legal, hein? Acho muito legal disso aqui, né? De poder imaginar que eu abro aqui, pode entrar pessoas do mundo todo, né? Acho que nunca foi tão fácil a gente levar o evangelho, né, a todas as nações. Nunca foi tão fácil, pessoal. A gente não tem mais desculpa, também falo muito disso aqui, porque é um caminho que eu sempre tento estimular, né? Quem já fez parte da minha mentoria sabe disso. Eu perturbo para que você saia aprendendo, pelo menos a falar aqui, a se expor, né? A gente tem que lembrar que o Senhor se expôs da forma mais, né, absurda possível, e que a gente tem que honrar o nome dele, né? A gente não pode ter vergonha, né? O espírito de vergonha não pertence ao cristão. Nós temos o espírito de ousadia, de coragem, né, de equilíbrio. Mas a gente tem que aprender a se expor, tem que aprender a fazer isso aqui, levar a palavra a todas as nações. E a internet é um ótimo caminho, a gente sabe o poder que tem isso aqui, né? Então a gente tem que buscar usar as ferramentas que o Senhor nos trouxe, né? A ferramenta, botei a luz aqui para melhorar um pouquinho, as ferramentas que o Senhor nos trouxe e que nós temos hoje em dia, né? Já que temos a tecnologia, ela faz parte da nossa vida, que ela sirva em benefício do reino, né? A gente tem que ter isso em mente sempre. Legal, Paulo, obrigado pela dica, tá? Cirlei. Boa noite, Cirlei. Boa noite, Maria Ivonete. Boa noite, Divane. Boa noite, Júlia. Boa noite, Clarinha. Boa noite, Reis. Boa noite, Rosa. Boa noite, Tati Silva. Boa noite, Lucas. Legal, a Maria botou aqui. Deus é fiel e Ele é maravilhoso. Excelente. Boa noite, Arte Ateliê. Isso aí. Que bom que vocês já estão todos devidamente cheios do Espírito Santo, já foram na igreja, já estão preparados para uma semana excelente, que o Senhor possa trazer uma semana excelente para todos nós, que Ele possa fluir na nossa vida, que Ele possa trazer os rios de vida que Ele tem para cada um aqui, que a gente tenha isso em mente, que Ele tenha isso no nosso coração, e que a gente possa ter uma semana debaixo da unção dEle, debaixo do direcionamento, que Ele possa guiar nossos corações, guiar a nossa mente, para que a gente possa, através do nosso trabalho, através da nossa vida, a gente possa estar representando Ele aqui, onde a gente for, que a gente possa ser rios de vida aqui, né? A gente tem que ter essa consciência que onde nós formos, onde nós pisarmos, onde a planta dos nossos pés tocar, nós somos enviados do Senhor. Seja você indo à padaria, seja você indo
a qualquer lugar, seja você indo para o trabalho, seja você num ônibus, né? Às vezes a gente não entende que tem várias situações que a gente pode estar sendo um veículo, uma ferramenta do Senhor, de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho, não só através das suas palavras, mas também através da sua postura, através de quem você é. Eu acho que isso é o que é o mais importante que o Senhor traz, nós sermos cristãos verdadeiros, né? Um cristão que busca Ele, um cristão que tenha amor por Jesus, um cristão que busca intimidade e que através dessa intimidade Ele possa te encher para você poder ir para o mundo e ser o reflexo de quem Ele é. A gente tem que ter isso em mente sempre. E esse é um caminho que todo cristão tem que buscar estar com o Senhor, né? A gente já teve hoje em comunhão com os nossos irmãos, para glorificar o nome dEle, para adorar Ele, para buscar estarmos junto com o corpo de Cristo. Mas a gente tem que ter o nosso momento com o Senhor também, né? Nossa intimidade, nosso momento matinal, nosso momento durante o dia. A gente tem que buscar sempre estar trazendo contato com a leitura da palavra também, muito importante. Se você criar o hábito, né, diário de estar lendo a palavra, pelo menos uma vez, pessoal, uma vez, ou que você pegue um capítulo e leia um capítulo. Eu sempre sugiro a gente ler um capítulo inteiro, porque a gente fica dentro de um contexto, a gente consegue entrar na palavra, né? E aí um versículo do que você lê vai saltar aos seus olhos, vai chamar mais atenção. De repente esse versículo você, né, degusta. Eu também venho falando aqui da questão da gente entender que a palavra de Deus é o alimento, né? É o alimento que a gente precisa ter para o nosso espírito. É a palavra de Deus. O Senhor mesmo falou, fazer a vontade do Pai era o alimento dele. Esse era o alimento dele. E é da vontade do Pai que a gente medite em cima da palavra, é da vontade do Pai que a gente faça a leitura da palavra. Porque se você entender que Ele está aqui dentro e que Ele vai falar com você, né, através da palavra, se você entender isso, você vai mastigar isso aqui. Não tem jeito, você vai pegar e vai, que a gente chama até de ruminar, né? Que o meditar é um ruminar, é você pegar o que você comeu, se alimentou, e aí você, né, trabalha isso dentro de você. Por exemplo, hoje você foi na igreja, o pastor trouxe uma palavra. Pega essa palavra para a tua semana, né? E se aprofunda nela. Pega, de repente, o que foi falado lá. Hoje meu pastor lá na minha igreja, eu sou da Igreja Atitude, aqui no Rio de Janeiro, ele falou sobre o livro de Abacuque. E a gente, normalmente, o que a gente faz? A palavra que ele dita hoje vai ser levada na célula, a gente vai falar sobre ela na célula, e ela vai permear a nossa semana, né, até o outro final de semana, até o domingo. Então, que você faça isso também. Acredito que todos nós aqui, cada um teve a sua palavra hoje. Então, que você, né, pega isso e medita em cima do que foi falado. Como aquilo que foi falado ali no púlpito, às vezes você na hora pode achar que não foi para você. Às vezes acontece isso. Às vezes eu fico meditando, fico pensando na palavra durante a semana e ela vai se construindo. Então isso é meditar, isso é você pegar a palavra e deixar ela fluir dentro de você, né? O Espírito Santo está aí com você. Ele vai trabalhar essa mesma palavra durante a semana contigo. Então, se for possível, ainda aprofunda o que foi passado, né? Eu gosto também de pegar um versículo e a gente complementa, a gente pega aquele assunto que você está estudando, de repente tem algum outro versículo. Hoje em dia a gente tem internet que ajuda muito para a gente achar, né, um assunto que você está estudando, e aí você busca aquele versículo. Hoje em dia pelo celular você consegue salvação. Vamos dizer que hoje o pastor falou sobre salvação. Você bota no teu celular, vai aparecer um monte de versículos
Aí você vai e estuda cada um, né? Porque a palavra é viva e eficaz e ela é permeada pela inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo está na palavra e o Espírito Santo está em você. Como há essa conexão, a sua alma, você vai estar aqui, o teu espírito que está vivificado pelo Senhor vai estar entre o Espírito Santo que habita você e o Espírito Santo que está na palavra. Então você só tem que participar disso. Uma forma muito poderosa, alguns pastores fazem isso, eu também faço isso, vou fazer agora, que é você pedir ao Espírito Santo que ele revele ao seu coração o que ele quer que seja falado, que seja trazido naquela palavra específica. Você também pode fazer isso, você deve fazer isso, porque isso vai trazer isso que eu acabei de falar, essa conexão para você estar no meio disso e participar junto com ele, ser participante da obra do Senhor, ser participante da revelação, né? Ele quer te revelar, ele quer que você participe do reino. Então pegue a palavra e antes de você começar a leitura, faça uma oração que é essa que eu vou fazer agora, para a gente poder começar a nossa leitura aqui, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, Yahvé, Jeová, Abba, El Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Adonai Elohim. Paizinho amado, Senhor, obrigado pela noite de hoje, pela noite de comunhão com nossos irmãos, e que a gente está estendendo aqui mais um pouco essa comunhão, Senhor. Estamos estendendo aqui pela internet esse poderoso veículo que o Senhor nos deu para levar a palavra do reino a todas as nações, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar aqui conosco, continuar conosco durante essa noite. Nós já estivemos com o Senhor na sua casa, Senhor, e que o Senhor hoje, a gente te convida nessa noite a entrar nas nossas casas, Senhor. Entre no nosso lar, Senhor. Essa casa é sua, Senhor. Essa casa não me pertence. Tudo que é aqui da terra pertence a Ti, Senhor. Nós somos apenas mordomos do reino. Somos apenas servos do Senhor e da Sua vontade e do Seu amor, Senhor. Porque a Ti devemos graça, a Ti devemos tudo nas nossas vidas, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja conosco hoje e que o Espírito Santo de Deus possa revelar através da Sua palavra qual é a Sua vontade para nossas vidas, qual é a Sua vontade, Senhor, e o Seu direcionamento para essa semana, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos revelando o que já foi revelado e o que vai vir hoje, que seja um complemento ou que seja um vislumbre do que o Senhor quer falar no final dos tempos. Que a gente sabe que estamos na sua última hora e que o seu Filho está prestes a voltar. Então que hoje essa leitura de Apocalipse, o Senhor possa se mover, falar aos nossos corações e que você traga esperança através dessa palavra. Sabemos que é um livro difícil, não é um livro fácil de ser lido, mas a gente vai ler, Senhor, porque a palavra é para ser lida. Então vamos ler e vamos degustar, pensar sobre o que vai ser lido e que essa semana a gente possa seguir nos seus desígnios, seguir dentro do rio da vida que é o Senhor e que a gente possa continuar caminhando em direção à fonte que é o seu Filho Jesus Cristo e que Ele possa permear as nossas vidas por todos os dias e até a eternidade, quando seremos reunidos ao Senhor no reino dos céus, Senhor. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. É isso, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, Salete. Boa noite, Miriam. Boa noite, Clarice. Boa noite, Claudete. Boa noite, Eliane. Boa noite, Eliane. Boa noite, Shirley. Miriam. Tassi, Gláucia. Boa noite. Obrigado quem está apertando o coraçãozinho aí. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Aparecida. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Joana. Tá, então vamos iniciar aqui a leitura. Para quem não está acompanhando, eu me propus a estar lendo Apocalipse. É um livro difícil. É um livro que foi aberto, né? Que o Espírito Santo começou a abrir não tem muito tempo. É um livro muito difícil, tá?
Eu não tenho a pretensão de me aprofundar como eu gostaria, porque um livro desse exige, sabe, que eu ficasse horas estudando, né, para poder a gente realmente aprofundar. Então eu vou ler o livro e que você tenha o discernimento do conhecimento que você tem, né? A gente sabe que a palavra é viva, então o que eu vou falar aqui pode servir para você de uma forma que só você vai entender, e que a gente fez essa oração agora, e essa oração serve para isso, para que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao nosso espírito, fale à nossa mente, que a gente possa fluir no que Ele tem para a gente, e que esse caminho que o Senhor tem para você, para mim, para nossas vidas, seja um caminho de esperança, a gente entender que, apesar de, às vezes, palavras duras que o Senhor coloca, Ele, na verdade, Ele está usando essas palavras para nos revelar os planos dele, para nos revelar qual vai ser o nosso o destino da humanidade. E a gente faz parte desse destino, a gente está dentro dessa história. Nós cristãos fazemos parte dessa história, e a gente tem que ler essa palavra. É muito importante, ainda mais nesse tempo. Se você olhar o mundo que está aí fora, você vai querer ler essa palavra, né? Você não pode ficar sem ler Apocalipse, porque esse é o momento, pessoal. Já tem coisas que foram cumpridas, né, do que está aqui, coisas que já foram reveladas, e o Espírito Santo usou esse último tempo para começar a abrir o livro de uma forma mais clara para nós cristãos, de conectar a palavra. Hoje a gente tem muitos pastores que são pastores de ensino, que mergulham na palavra e que eles conectam. Se vocês quiserem buscar uma pastora, que eu acho ela demais, Naira Pedrini, tá? Ela é excelente, eu gosto muito do conteúdo dela. Ela é muito sábia no estudo da palavra, da mais de Apocalipse, né? Eu também gosto muito do Lamartine Pozzella, não sei se vocês conhecem, também é muito estudioso do Apocalipse, e sempre foi um assunto que me interessou muito, mas eu estou engateando ainda, né? Então, mas eu quero que a gente possa, eu quis abrir esse livro para poder a gente ter uma tomada de consciência, e que a gente possa ter um panorama do que pode vir a acontecer, né? Acho que a gente tem que ter em mente sempre. Boa noite, Edson. A Tati falou aqui, livro da revelação, exatamente. Boa noite, Vanessa. É o livro da revelação, pessoal. Então a gente não pode ficar de fora. Você quer ficar de fora da revelação que o Senhor tem para a sua igreja? Os 3 primeiros capítulos do livro, o Senhor fala à sua igreja diretamente. Ele repreende e chama ao arrependimento e dá o que cada igreja tem que fazer para se alinhar com a vontade dele. Obrigado, até quem apertou o coraçãozinho aí. Então, esses 3 primeiros capítulos foi isso. Já do 4 ao 7 foram os cavalos, né? Os 4 cavalos que trazem as pragas, né? Que trazem a dificuldade que vamos ter naquele período. Não nós, porque nós seremos arrebatados antes da tribulação, né? Essa história aqui para a gente é interessante a gente até olhar, que é até o que eu quis trazer aqui, que é a minha proposta. Eu trouxe a olhar de quem foi arrebatado, um olhar do reino, porque você tem que entender que você faz parte da igreja. Então você, assim, pelo menos da minha visão, tá? A visão da minha igreja, a gente acredita que seremos salvos, que seremos arrebatados antes da tribulação. Tem algumas denominações que acreditam que seremos no meio, e tem outros que acreditam que seremos depois da tribulação. Eu entendo que seremos poupados, a igreja dele será poupada. Teremos pessoas que passarão a tribulação, teremos os judeus também que passarão a tribulação e que verão a volta de Jesus. Eles vão achar primeiramente que o anticristo é o Messias, depois boa noite, Tati, bem-vinda.
eles vão achar que o anticristo é o Messias, né? Porque tem muitos que dizem que o anticristo ele vai vir, é um judeu, e eles vão acreditar que ele veio que ele realmente é o Messias. Só que acho muito lindo isso, porque quando o Senhor vir com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, todo o seu poder, toda a sua honra, né? Quando ele vier no seu cavalo branco, isso é mais para frente, mas quando ele vier com o seu cavalo branco, toda a terra vai ver o Senhor chegando, de uma extremidade à outra, do Oriente ao Ocidente, vai rasgar o céu e todos vão ver o esplendor do Senhor chegando com seus cavalos, ele nos seus cavalos e todo um exército com eles, de cavalos brancos e vestes brancas, né? E o Senhor com o manto dele vermelho, tingido de sangue, e na costa escrito e no seu manto escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Demais, vai ser lindo demais, pessoal, vai ser lindo demais. Pastora, boa noite, Tati. Vai ser lindo demais, pessoal. Eu já visualizo isso. E terão reis do lado dele. Dessa igreja, né, nós seremos arrebatados. E os que venceram, a gente tem que também compreender isso, os que venceram, que vieram aqui e cumpriram o seu propósito, e que tiveram intimidade com o Senhor, que ele conheceu, que ele conversou, que ele foi amigo, que ele foi, né, ombro a ombro ali, você foi ombro a ombro com o Senhor, você batalhou com ele, ele vai te chamar, ele vai nos convidar para bodas do Cordeiro. Teremos um momento lá especial com ele, nos céus. E depois a gente também tem que entender que o tempo aqui acontece diferente do tempo lá, né? O nosso tempo aqui, ele passa muito mais devagar. O tempo no Kairos, nós estamos no Cronos, no Kairos é uma outra velocidade. Então tem alguns pastores até que acreditam que a gente vai ser arrebatado, a gente vai jantar com o Senhor, e que logo em seguida a gente vai descer porque ele vai descer com toda a sua glória, com todo o seu exército, né? A gente faz parte desse exército, porque a gente vai descer para acabar com o anticristo e reinar durante 1000 anos com o Senhor aqui, né? Nossos corpos serão glorificados, né? A gente não vai ter mais dor, a gente não vai ter mais tristeza, nada disso. Isso tudo vai ser retirado da gente, e nós teremos o corpo de Cristo, nós ressuscitaremos, né? Caso a gente esteja aqui, se ele arrebatar a gente agora aqui, nosso corpo será glorificado, e os que já morreram em nome de Cristo, eles são ressuscitados primeiramente, e também terão seu corpo glorificado. Isso é lindo, vai ser lindo, né? A Vanessa botou aqui, vai ser lindo, já fico imaginando isso, né? Muito demais. É um privilégio, realmente. E que a gente esteja preparado, né? Ele fala pra gente orar, e ele fala, se vocês puderem ler lá de novo, né, os primeiros capítulos, a igreja que ele não tem nada para falar mal dessa igreja. Ele fala que essa igreja guardou a palavra dele. Então que a gente guarde a palavra nos nossos corações, guarde ela na nossa vida, que a gente possa usar a palavra no nosso dia a dia, que a gente possa viver a palavra de Deus, porque isso agrada a Ele, é essas pessoas que Ele ama, sabe? E quem ama Ele, quem busca Ele em verdade, quem tem interesse por Ele, né? A gente está vivendo num mundo com tantas distrações, que às vezes a gente vive a nossa vida e esquece de olhar para o Senhor, esquece de buscar Ele em amor, né? De conversar com Ele, de trazer Ele para o centro da nossa vida. Isso é fundamental, pessoal. Temos que fazer isso.
né? Não deixa o Senhor de fora da sua vida. Chama Ele para a sua vida, deixa ele ser o teu norte, deixa Ele guiar a sua vida. Entra nesse rio e vai viver uma aventura com Ele. Ele te chamou para viver uma aventura aqui, sobrenatural, aqui na terra, né? Faça dessa vida faça disso uma vida que vale a pena ser vivida, né? Não fique preso às coisas daqui da terra, porque nós não somos daqui. O povo de Deus não é daqui. Você tem que entender que você é do céu. Então não se restringe a isso aqui. Não se prenda às suas situações, às suas circunstâncias. Parece que nós cristãos às vezes esquecemos que não somos daqui, que nós somos do céu. E que a gente é aqui o quê? Luz e sal. Então a gente daqui não pode ser cristão morno, né? Que ele fala também para algumas igrejas. E não podemos ser cristãos meia boca. Não podemos ser, sabe, cristão com medinho também, não dá mais para ser. É o momento da ousadia, é o momento de avançar a igreja. É o momento da gente expandir o reino de Deus, porque Ele está voltando. Então a gente tem que já estar com as coisas encaminhadas aqui para o Senhor voltar. Entende? Então seja reinante, assuma seu lugar de honra com o Senhor. Assuma seu lugar de rainha, de rei. Tem que ir para cima, igual a Tati botou agora aqui. A gente tem que ir para cima, pessoal. Sem vergonha, sem timidez. Então coloque seu rosto aqui, coloque a sua cara a tapa aqui na internet para falar do Senhor. Conversa com Ele na intimidade. E Ele vai te dar um direcionamento para você vir aqui falar sobre Ele, falar sobre a palavra. A gente consegue falar de várias formas. Podemos falar através do nosso trabalho também. Eu conheço amigos que falam, de certa forma, acabam introduzindo, porque a pessoa já tem isso. Nós somos cristãos, a gente é assim. Então a gente não pode ter vergonha de quem nós somos. Não, nós temos que ter orgulho de quem nós somos. Nós temos que ter alegria no nosso coração de saber que o Senhor nos escolheu. Que você às vezes tinha uma vida que não valia nada, e agora você achava que não valia nada, e era o que mais valia para o coração dele. Era o que mais valia para ele. Você é uma joia preciosa para o Senhor. Nós somos joias preciosas. Ele conhece cada um de nós, ele conhece o cheiro de cada um de nós. Cada um de nós temos uma essência. Então ele nos ama demais. E que a gente possa entender isso, né, no nosso espírito, na nossa alma, e respeitar isso. E que deixar que o Senhor, que você tenha uma vida excelente com Ele aqui, sem medo, sem confiando, né? Isso também foi uma palavra que o pastor deu hoje. Às vezes a gente vai passar dificuldade, mas você tem que confiar. Se você tem amor por Ele, confia nele, deixa ele só tá te moendo um pouquinho, te espremendo para sair algo melhor, sabe? Isso também é muito forte que Ele tem feito comigo. Às vezes Ele vai te apertar, vai te moer, você vai sentir aquela dor, mas você sente que Ele está ali contigo, você confia, aí você entende que Ele está ali com você, aí você fica, tá bom, Senhor. Pode me espremer, mas para tirar o melhor de mim. E a gente, como cristão, tem que parar de ser mimimi, parar de ficar reclamando, e a gente tem que ter a maturidade. Hoje foi a palavra também que o pastor trouxe, foi maturidade, né? Que nós encontremos essa maturidade em Cristo, essa maturidade em Deus, porque a gente tem que entender que a gente veio aqui para ser o reflexo de quem Ele é. Então que a gente tem maturidade. O Senhor sabia que Ele ia morrer naquela cruz, pessoal. Olha isso, Ele sabia que Ele ia morrer. Imagina você saber que você vai morrer uma morte que nem Ele sabia que ia morrer. Qualquer outro ser humano na face da terra ia sair, é para cá que eu vou morrer, então eu vou para outra direção. E o Senhor teve maturidade, teve comprometimento, ele sabia que aquilo era a coisa mais importante que ele ia fazer aqui na terra. Era um momento derradeiro e ele tinha que passar por aquilo, ele sabia, e ele não correu. Ele passou as dificuldades que nós passamos, ele passou também. Ele teve momentos de angústia suprema. Imagina, né, quando ele está lá em Getsemane, que ele está ali e que ele vai orar, e ele chama Pedro para orar com ele, chama os discípulos mais próximos para orar com eles, e eles acabam dormindo, e ele está ali na angústia total da alma dele. Ele fala que a alma dele estava, sabe, porque ele sabia que estava chegando a hora,
E ele era carne, pessoal. Ele veio carne. O nosso Senhor veio carne. Ele sofreu como nós. Ele sentiu na carne. E ele pede ao Senhor que se afastasse aquele cálice dele. Pô, afasta de mim esse cálice, se for, mas só se for a sua vontade, né? E ele vai 3 vezes para confirmar e ele tinha que ir. E aí, quando ele entende que não tinha como voltar atrás, esse plano era um plano superior, um plano do Pai, que ele amava tanto o Pai, respeitava tanto o Pai, que ele ia cumprir esse plano com louvor e para toda a glória, e que ele estava no caminho de redenção de todos nós. Então é que a gente seja muito grato pelo que o Senhor fez, porque foi único. E que a gente também, é uma coisa que o Senhor tem falado, que eu vou começar a falar aqui também muito, porque tem muita gente aí fora relativizando o sacrifício do Senhor e relativizando a divindade do Senhor. Isso tem me incomodado muito. Eu vou começar a falar sobre isso aqui também no canal, porque ele é Deus, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí fora, né, tem várias outras religiões que usam o Senhor, né, usam porque ele foi realmente um rabino, ele foi um professor excelente, ele foi um sábio, né, ele foi tudo que você imaginar, o Senhor foi, né? Então, só que muitos não aceitam que ele é Deus, né? Falam e usam só que tentam deturpar a palavra, não leem a palavra, não falam tudo da palavra. Então, pessoal, a gente tem que defender quem é o Senhor, sabe? Porque o mundo está sendo enganado aí fora pelo maligno, e eles usam a imagem do Senhor até onde interessa a eles, e você acha bonitinho, o Senhor era paz e amor. Quem conhece o Senhor sabe que ele não era só paz e amor, né? Vocês vão ver aqui agora. Então, assim, não se enganem e não deixe usar só algumas coisas do Senhor. Não permita isso, sabe? A gente tem que falar, pessoal, porque algumas pessoas vão achar, não, eu gosto de Jesus, né? Mas a gente tem que falar que ele é Deus, tem que falar quem ele é, tem que falar de todas as facetas do Senhor. A gente tem que mostrar isso para o mundo, pessoal. A hora é essa, o momento é esse. A gente tem que falar mais do que nunca do Senhor. Entende? Se você não começar a falar sobre isso, as pessoas aí fora vão achar que ele é só mais um. Foi mais um. Foi igual o Buda, foi igual, sei lá. Eu fico curtindo, porque caraca, mostra que não foi estudar a palavra, né? São pessoas superficiais e ainda usam o nome do Senhor com essa superficialidade. Isso me incomoda muito. Não sei você, mas me incomoda muito. Muito, 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 muito. Porque é o nome do nosso Senhor. É o nome amado do nosso Senhor. Se não te incomodar, as pessoas falarem, né, usarem o que querem da Bíblia, usarem pedaços isolados, e aí fala que ele era um sábio, mas não fala com a boca que ele é Deus. Nós cristãos temos que falar o tempo todo isso. O tempo todo. Porque se a gente não falar, as pessoas estão sendo enganadas, conhecem, vão até uma certa parte com o Senhor, né? E a gente tem que trazer que ele é Deus e que ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se as pessoas não entenderem isso, então meu caminho agora, que eu vou começar a fazer aqui também, é quebrar essas ideologias que usam a imagem do Senhor e que estão deturpando e que não estão, e que só se utilizam do que é interessante para elas, e que de certa forma elas relativizam, né, quem foi o Senhor, porque aí fica fácil a pessoa conhecer, mas a pessoa não se aprofunda. E se a gente entender que é através de você entrar no rio que você vai conhecer quem é o Senhor, a gente tem que permitir que essas pessoas que estão aí no mundo, elas tenham essa possibilidade de conhecer quem é o Senhor. Porque muitos dos nossos irmãos, que nós não sabemos que não são nossos irmãos ainda,
estão aí no mundo, vivendo. Eu sempre soube que eu tinha uma coisa com o Senhor, eu sempre soube no meu coração, sempre soube na minha vida. Eu tive algumas experiências com Ele, eu tive algumas boas experiências com o Senhor. Antes de eu me converter, eu tive uma experiência que eu ignorei, né, naquela época. Eu estava na faculdade, eu estava andando com uma aula, eu vi o Senhor vindo aqui, assim, eu estava andando e eu vi o Senhor aqui vindo, assim, uma imagem dele vindo na minha direção, e eu não entendi o que foi aquilo. Fiquei sem entender. Eu não tinha amigos cristãos, minha vida era uma vida só para fazer as coisas, só para viver por viver, e aquilo eu não entendi, mas eu continuei minha vida. Daí só muitos anos depois que eu fui realmente me entregar ao Senhor. Mas eu já sabia que tinha alguma coisa com Ele, né? Eu já sabia, né? Eu tinha consciência disso. Então, que a gente pode ter certeza que tem muitas pessoas que estão aí no mundo que elas estão vivendo uma vida que às vezes não entendem por que a vida é tão sofrida, por que falta algo nelas, porque elas não são da terra, elas são do Senhor, elas são filhas do Pai Eterno, só que elas ainda não se encontraram, ainda não despertaram para quem elas são. E é nosso papel como cristão acordar essas pessoas, trazê-las para Cristo, falar dele em toda a sua profundidade e falar do amor dele, principalmente, porque é através do amor do Senhor que a gente chega no coração dessas pessoas. Então, pessoal, por favor, não fiquem calados, comecem a falar, usem essa ferramenta tão excelente que é isso aqui, tá? Para chegar nos corações das pessoas e espalhar o Evangelho a todas as nações, tá bom? Vou começar a leitura aqui. Pessoal, se puder apertar mais um pouquinho o coraçãozinho aí, eu agradeço, tá? E vamos começar aqui a leitura. Apocalipse, capítulo 8, tá bom? Vamos lá. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu, com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Parece um meteoro, né? Se você olhar, analisar isso aqui, parece um meteoro caindo, né? Um monte ardendo de fogo. Apesar de que a gente tem na história da Bíblia tem outros momentos que coisas similares aconteceram, mas a gente também tem que entender que João estava ali participando, né? Olhando, e muitas coisas que estão acontecendo ali, ele não vai ter as palavras exatas, porque ele estava tentando analisar da ótica do que ele conhecia, né? Então que a gente tem que fazer o nosso papel também, a gente tentar entender e buscar que a palavra revele a gente, né? E ele fala aqui: e morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte de Dinaus.
E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão para tocar. Ainda falou isso porque ainda ia piorar. E o quinto anjo tocou a sua trombeta. Agora já entrou no capítulo 9, tá? E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então aqui a gente vê que o sol foi coberto por essa fumaça, né? E o ar ficou todo preenchido dessa fumaça. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então aqui ainda tinha pessoas seladas pelo Senhor. Só que o que dá para entender aqui, eu acredito que aqui esses daqui são os 140 mil judeus, né, das 12 tribos. Eles vão ser marcados pelo selo do Senhor, né? Eles serão poupados. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Olha isso, hein? Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de cavalos, de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. Elas tinham ferrões, né, era na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome, Abaddon, e em grego Apollyon. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais, né? Esse é o primeiro ai, foi o quinto anjo, né? E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus,
a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Aqui, esse momento aqui é pesado, né? E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouviu o número deles. Ele ouviu o número deles, né? Eram 200 milhões de cavaleiros. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens. Isto é pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Então eles foram incendiados, né? A terça parte dos homens. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, né? Eles tinham poder na boca e nas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças. Caramba, olha isso. E com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Agora a gente vai entrar no 10, tá? E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas eu vi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não os escreva. Olha isso, ele não deixou o que foi falado ali. O céu falou para não falar, para o João não escrever, então ele não escreveu aqui. Eles vão saber só lá. E o anjo que vi estava sobre o mar e sobre a terra. Levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez
e muitos povos e nações e línguas e reis. É isso, pessoal. De até o 10, né? Então agora tá faltando só a última trombeta. Vem a última trombeta agora. E deve vir agora pro capítulo 11, né? Lá pra frente. Então é isso, pessoal. Queria compartilhar aqui a palavra com vocês. Que vocês tenham uma semana excelente, uma semana abençoada, tá? E a gente vai continuar a leitura e meu propósito é ler, né, o que eu puder trazer de discernimento, eu vou trazer. Mas minha proposta é ler esse livro. Como eu falei, não é um livro fácil, é um livro que demanda muito estudo, é um livro que foi aberto recentemente, volta de 70 a 100 anos que as pessoas estão começando, que o Espírito Santo liberou esse acesso, as pessoas estão começando a se aprofundar nesse livro. E hoje eu quis trazer, eu estou trazendo, né, durante esses dias, eu vou ler até o final. E aproveito e trago aqui também meu conteúdo aqui do canal, Minha Casa Meu Reino. Falo das coisas que são pertinentes ao canal, de eu poder estar transbordando aqui para vocês. Então acompanhe aqui, tá? As lives. Eu estou com esse horário agora de noite, de 8h30, né? Hoje foi excepcionalmente por causa do culto, eu não fiz nesse horário, mas amanhã eu devo estar nesse horário, entre 8h30 e 9 horas, eu estou abrindo aqui. Então se você quiser assistir, continuar a leitura, entra aqui, tá? E eu sempre vou dar esse start, começar conversando com vocês, que eu acho que é super importante a gente fazer essa troca e que a gente comece e vocês se mostrando interessados em estar participando, em estar falando aqui, só falar aqui no comentário, tá? Deixa a sua mensagem. E obrigado por todos que participaram aqui, comentando. E se puderem, se alguém está aqui e não me segue, eu peço que me siga aqui no canal, tá? Que é conteúdo do reino, é o foco, é o reino dos céus. É a gente ter consciência que a gente vai trazer o reino para a terra e vivermos no reino aqui na terra. A gente não tem que esperar subir aos céus, ser arrebatados pelo Senhor para vivermos com o Senhor. Ele nos chamou para viver aqui na terra, né? Ele nos chamou para caminhar com Ele aqui. Então que a gente assuma esse lugar de honra, que a gente comece essa caminhada com o Senhor e permita que Ele, né, nesse caminho vai se revelando, vai abrindo a palavra dele para a gente, e que a gente cumpra o propósito, que a gente cumpra a nossa missão aqui, nosso chamado, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? A gente não pode deixar de cumprir a nossa missão e sermos reinantes, de a gente chegar lá no final e falar: venci a carreira, né? Venci o bom combate e agora eu quero a minha coroa. É isso que a gente tem que pensar. Paulo falou isso, ele sabia que ele tinha. Esse daí batalhou muito. Paulo é demais. Paulo, para mim, é um dos, assim, apóstolo exemplar, né? Que a gente vê que foi um guerreiro do Senhor aqui, que expandiu o fogo do Senhor aqui na terra para os gentios. Então que a gente faça a mesma coisa, pessoal. Nós somos igreja agora, que a gente espalhe o fogo do Senhor para os gentios, que a gente leve, que toda a terra, todas as nações fiquem sabendo do nome do Senhor, fiquem sabendo quem Ele é, em toda a sua plenitude, não só para um pedaço do que eles acham, do que eles querem falar do Senhor, de paz e amor, que a gente fale do Senhor reinante, do Senhor que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que eu quis trazer também Apocalipse, porque ele é um livro que mostra o poder do Senhor. E às vezes as pessoas só têm essa visão do Jesus que sofreu na cruz, que morreu, e que se vocês e muitas pessoas falam: tá legal, mas não entendem quem é ele em toda a sua plenitude.
Então por isso que eu gosto de Apocalipse, porque mostra o Senhor toda a sua plenitude, todo o seu poder, sua glória. E a gente tem que falar disso também. Temos que falar da glória, do poder do Senhor. A gente tem que falar disso, pessoal, porque o mundo muitas pessoas não sabem disso, não conhecem esse outro lado do Senhor. Não conhecem, sério, não conhecem. E aí usam só uma parte e falam. E aí você, o Senhor, Jesus era um sábio, né? Mas morreu, né, na cruz, mas aí, sabe, não entende por que ele morreu na cruz, qual foi o motivo, que ele morreu por nós, não se aprofunda. Então é nosso papel como cristão falar disso. E falar do seu poder, da sua glória, falar de quem ele é, do leão da tribo de Judá. Nós temos que falar sobre isso, pessoal, porque o mundo não entende, entendeu? E aí, por não entender, acha que não sabe toda a plenitude de quem é o Senhor. E aí você vê muito na televisão, vê em vários veículos fazendo chacota do Senhor. E isso para mim é revoltante. Eu fico indignado. Eu acho impossível você, cristão, ficar indignado com o que a gente vê na televisão, com o que fazem com a figura de Cristo, a falta de respeito com ele. Isso me deixa muito revoltado. Então, aqui a gente vê quem vai pagar isso aqui, quem está pagando, quem está sofrendo aqui. Essa galera que não respeitou, que tinha maldade no coração, né? Porque infelizmente, pessoal, o egocentrismo, o egoísmo, né? A soberba, a arrogância, o orgulho, ele cega, ele congela nosso coração, sabe? Então a soberba é tão horrível, porque ela é tão nojenta que ela cobre o coração das pessoas, ela turva os olhos, se cria escamas nos olhos espirituais das pessoas. Elas se acham, e aí com isso não tem a humildade para conhecer o Senhor, porque não tem como você acessar Deus sem a humildade. Então realmente elas ficam muito distantes do Senhor. Então a gente tem que ser esse veículo de trazer a palavra. E não necessitamos jogar pérolas aos porcos. Nós temos aqui trazer a semente. Entenda isso. Nós somos semeadores. E onde você puder semear, semeie do Senhor. Porque algumas vão cair em solo pedregoso, em solo espinhento. Outras vão cair no meio do caminho, não vão germinar rapidamente, vão ser queimadas pelo sol. O maligno vai lá e vai tirar. Então, mas é nosso papel semear. O cristão tem que semear. Se você não está semeando, você não está fazendo o seu principal objetivo aqui, que é semear a palavra de Deus, semear quem é o Senhor aos corações. E em alguns corações vai ser terra fértil, e o Senhor transforma. Não sou eu, não é você, é o Espírito Santo que faz que essa sementinha vai cair no coração. Então a gente tem que semear, pessoal. Semeie. Uma coisa que é poderosa, tem algum conhecido, compra um livrinho, né? Compra um livro que fale alguma parte da Bíblia. Eu gosto muito da minha igreja que eles fazem o quê? Para quem acaba de entrar na célula, né? Para quem acaba de entrar na igreja, eles dão um livrinho pequenininho de João, né? É excelente, porque o João é o discípulo amoroso, amado, né, do Senhor. Ele mesmo falava que ele é o mais amado. Então você entrega isso, imagina, você entrega isso, a pessoa vai conhecer um lado de Jesus e dali começa a tomar o gosto, porque é só começar a ler. E é nosso papel semear. Então semeemos a palavra do Senhor, tá? Que você tenha uma excelente semana, que você possa estar semeando a palavra aos corações, a todas as pessoas, pessoal, aos gentios também, né? Que a gente chama a humanidade. Porque na sua família também, às vezes pode ter familiares que não conhecem o Senhor, e a gente tem que trazer eles, a gente tem que semear, a gente tem que ser exemplo e semear a palavra. Deixa a pessoa conhecer um pouco de quem é o Senhor, né? Através da sua posição, da sua postura, através também do que você fala dele. E a gente tem que expandir o reino.
sabe? E tocar os corações de todos. Os corações estão frios. E o Senhor fala também que nessa época, a derradeira época, haveria apostasia, que é o esfriamento de cristãos também. Então eu quero ser fogo. Eu não quero que o Senhor chegue aqui e fale que eu estou morno, porque quem está morno, ele fala na palavra, ele vai cuspir da boca dele. É pesado. Então tome cuidado para não ficar morno, enche-se da palavra sempre, enche do fogo de Deus, atue, fale dele, leve a palavra onde você puder, da forma que você puder. Seja um cristão atuante, porque quem estiver nesse caminhar com ele, está com ele. Agora, se você começar a entrar em apostasia, você começar a desanimar, né, você não fala dele aos quatro cantos do mundo, você está correndo um sério risco de ser esse povo que vai estar na apostasia e que será surpreendido quando o Senhor chegar como ladrão. Ele mesmo fala que ele vai chegar como ladrão. Então, ele vai chegar como ladrão por quê? Ele vai chegar para roubar, para tirar a igreja dele. Por isso que ele fala, essa revelação me veio também outro dia, por isso que ele fala que ele virá como um ladrão. Que ele vai vir para... Ele vai tirar a igreja dele, ninguém não vai entender nada. Ele vai tirar a igreja dele e vai ficar... Imagina as pessoas. Imagina que dali já vai começar um desespero. Porque vão ter pessoas que elas vão saber que foi o Senhor. Até porque quem vai ser retirado é a igreja que está atuante, é a igreja que fala do Senhor, que vive o cristianismo, que vive a palavra. Então, provavelmente, quem cerca essas pessoas já ouviu falar. Quem foi retirado, né, naquele momento, já deve ter falado do arrebatamento. Então vai ser uma coisa muito... Eu tenho no meu coração que vai ser uma coisa muito nítida. Tipo assim, a pessoa vai ser arrebatada e vai ser tipo assim... Talvez em alguns lugares tentem mascarar isso, né, esse acontecimento, não sei como é que vai ser. Porque não se fala disso, não é falado disso aqui na Bíblia, após o arrebatamento. Não se fala como a terra recebeu isso. Mas eu acredito que vai ser algo que todo mundo verá que alguma coisa aconteceu. Então, que a gente seja esse povo arrebatado, e que a gente batalhe para isso, batalhe para estarmos reinando quando o Senhor voltar, que nós estejamos no propósito, estejamos dentro do rio da vida, dentro do propósito, dentro do que Ele tem para cada um aqui. Que a gente esteja cumprindo o chamado, que a gente esteja na sua missão aqui na Terra. É isso que eu desejo para todos vocês. E agora eu vou fazer uma oração de aceitação, tá? Caso você entrou aqui e você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, mas já busca, você tem algo no seu coração que fala que é por aí, mas você ainda tem dúvidas, você ainda está reticente. Eu te falo que não tenha medo, não tenha receio de aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, sabe? Depois disso é a vida eterna, é o que você vai ter nele. Então tenha essa certeza no teu coração, que você vai ter o Espírito Santo de Deus habitando em você, te guiando, te trazendo amor, uma alegria que só o Espírito entende, sabe? A alegria do Espírito é algo que nada nessa terra aqui. A presença do Pai, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo é algo que nada aqui na terra pode explicar. E nada daqui tem tanto valor quanto isso, nada. Então fique tranquilo, aceite o Senhor Jesus Cristo na sua vida, que olha o amor que Ele vai te entregar. Ele está batendo a sua porta e você só tem que abrir. Abra a porta do seu coração para o Senhor entrar. Aceite Ele na sua vida e um novo caminho será construído. Um caminho pautado no amor de Deus por você, porque Ele te escolheu. Então aceite ao Senhor Jesus Cristo
e Ele vai poder fluir na sua vida, e vocês vão poder viver uma vida incrível debaixo do sobrenatural de Deus. É isso que eu desejo para você aqui, tá? Então faça essa oração comigo, que você estará entrando nesse lugar em Cristo e você vai começar uma jornada maravilhosa com Ele, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, Yahvé, Jeová, Abba, El Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Adonai, Elohim. Senhor, que o Senhor possa tocar os corações de quem entrar aqui, quem está nessa live e que está nesse momento pensando em aceitar e te conhecer um pouco mais, Senhor. Que o Senhor toque o coração, que o Senhor se revele em espírito a ele, Senhor, e que o Senhor possa trazer esse refrigério, Senhor. E ele tenha coragem agora de dar esse passo, Senhor. Esse passo em direção ao reino, esse passo em direção a Ti, esse passo a ser retirado das trevas e ser posto no mundo celestial da luz, junto com o Senhor, com o Espírito Santo, com o Seu Filho Jesus, Senhor. Para que sejamos irmãos do seu Filho tão amado, Seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Que quem fizer essa oração entenderá em seu coração que a partir de hoje será filho de Deus, filho amado de Deus, e que será protegido, será ungido e será direcionado pelo Espírito Santo em todos os momentos de suas vidas. Então, se você está aí, faça essa oração comigo, a oração de aceitação, para aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Faça essa oração comigo. Eu aceito ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. Senhor, meu Deus, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Se você fez essa oração, você agora faz parte. É festa no céu e você faz parte do mover de Deus aqui na terra. Você faz parte do corpo de Cristo. Bem-vindo ao reino. Bem-vindo ao reino. Bem-vindo ao corpo de Cristo. E está só iniciando uma jornada maravilhosa, sobrenatural do Senhor com você. Ele vai estar presente, você vai sentir a presença dele, você vai sentir o direcionamento dele na sua vida. Ele vai te encher do amor dele nesse momento. É o começo de uma nova jornada, de uma nova vida, e ele vai começar o mover dele. Então se prepare, segura no assento e vai com o Senhor. Não tenha medo, tá? Se segura firme, que o caminho é um só. O caminho é o Senhor. Ele é o caminho, a verdade é a vida. O que estiver fora dele não é vida, é morte. Então esteja nesse caminho reto, né? Alinhado com a vontade do Senhor, a vontade de Deus, e Ele vai te direcionar nos seus caminhos e vai ser bênção na sua vida, e vai ser caminhos de coisas boas, né? De bondade, e o que você viver com Ele não vai ter um valor imensurável. O que a gente vive com o Senhor, cada um tem de experiência, tem um valor imensurável, e vocês vão poder rir sobre isso lá, quando chegar lá com Ele falar: eu te conheço, e vocês vão rir das coisas que vocês vivenciaram aqui, tá bom? Então, valeu, pessoal. Jesus é maravilhoso, estar com Jesus é maravilhoso. Sejam bem-vindos, tá bom? Obrigado a todos e até amanhã. Não, tá? Aqui 8h30 eu vou estar aqui, e durante o dia pode ser que eu abra aqui em algum horário, né, que eu estiver mais tranquilo, mas durante a semana é um pouco mais difícil por causa do meu trabalho. Eu sou arquiteto, então às vezes eu não consigo estar entrando toda hora, mas eu sei que a partir de 8h30 é um horário que eu já estou encerrando minhas atividades, que fica mais tranquilo. Boa noite, Edneia. Bom que você está aí, não vi que você estava aí. Amém, tá? Então, tenha uma excelente semana, uma semana excepcional. Que o Senhor abra todas as portas que você está começando a construir. Que
que Ele comece a edificar coisas na sua vida, que tudo que tem de mais maravilhoso que Ele tem para a sua vida comece a ser posto em prática essa semana, e que você saiba que você é o principal veículo de transformação aqui, né? Não só transformação na sua vida, mas na vida do próximo. Então entra nesse rio, vai com o Senhor, e Ele vai te abençoar, que Ele te enche de bênçãos essa semana, que vocês se sintam amadas e saibam que tem um Deus todo poderoso que ama vocês, e que vocês só tem que colocar Ele no centro da vida de vocês, que tudo já está feito, realizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fique na paz do Senhor, até a próxima live.